Nesse vídeo eu vim trazer para você o passo a passo de uma nanoblend, essa técnica maravilhosa que está conquistando todas as nossas clientes. Antes de mais nada, me segue lá no Instagram, que eu tenho várias dicas para você micropigmentadora. Primeiro eu vou fazer a marcação da linha guia, isso é fundamental para um procedimento bem natural. Vou fazer as duas sobrancelhas, então eu vou começar fazendo o início. Reparem que o meu dedo tá segurando duas pontas, né? E aí o outro dedo do meio ali, ó, do lado do dedo indicador, ele faz um terceiro ponto, ou seja, eu faço um esticamento da pele em 3 pontos. Isso me permite com que eu atinja a camada correta de maneira mais fácil. Então, eu vou fazendo os fios suavemente, bem delicadamente, sem pressa. E sempre voltando no batoque com pouco pigmento, para que esse procedimento não fique um procedimento sujo. Antes de começar o procedimento, eu deixo a cliente 20 minutos em um anestésico para pele fechada. Esse anestésico ele é à base de lidocaína e prilocaína. Então, ele não altera a estrutura da pele, ele não deixa a pele rígida. E é um procedimento bem tranquilo, ou seja, a cliente ela não fica sentindo dor. Eu gosto de trabalhar dessa maneira porque eu trabalho tranquilamente. Para mim, a sensação da cliente estar sentindo dor é muito complicada, eu não consigo concentrar direito no meu trabalho. Observem também que, olha, a gente pode notar algumas gotas de sangue misturada à linfa, tá? Então, isso é um dos indicativos que eu estou trabalhando na camada correta, que eu estou implantando esse pigmento na camada correta e que esse pigmento vai voltar bonito para mim, sem expansão, com fios finos e delicados. Nessa sobrancelha eu já venho fazendo fio e ramificando. Depois eu vou vir fazendo pequenos ajustes. Mas isso depende de sobrancelha para sobrancelhas, tá? Então, a sobrancelha dela pediu uma trama dessa, uma trama com mais fios, uma trama que precisasse de fios mais curtos. Então, eu já vim trabalhando dessa maneira, olha. Podem observar, tô fazendo toda essa parte inferior. Eu já tinha demarcado o fio guia. Pode observar que o estiramento em 3 pontos é fundamental para a gente conseguir implantar bem o pigmento. Eu vejo muitas pessoas errando nessa parte, às vezes esquecendo de esticar a pele, esquecendo desse detalhe muito importante e não conseguindo uma implantação correta, ou às vezes aprofunda demais a lâmina, porque a pele ela não está adequada para receber esse pigmento, justamente porque o corte fica muito profundo. Então, se você quer ter um corte correto, é importante se lembrar desse detalhe, de esticar em 3 pontos. Então, eu vou fazendo todo o finalzinho da cauda. É um final que eu gosto de fazer, tá? Deixo um pedacinho só que eu defini para a parte do fio guia. E depois eu venho fazendo a parte superior, observando sempre o nascimento desses fios. Para que os fios que eu fiz se camuflem muito bem nos pelos dela. Então, a gente tem que observar, a gente tem que estudar esse direcionamento para que você consiga um procedimento natural. Uma parte muito importante é a saturação desse pigmento, tá? Então, a gente usa o corte como se ele fosse um copo. Então, a cada saturação, esse copo ele vai enchendo. Se a gente não satura corretamente, a gente não consegue uma boa fixação do pigmento, porque ele não tem o pigmento suficiente. Então, é super interessante vocês trabalharem muito bem a saturação. Como eu disse, eu faço as duas sobrancelhas ao mesmo tempo. Então, eu deixo uma saturando e começo a fazer o procedimento na outra. Cada sobrancelha eu trabalho de uma maneira, eu observo o nascimento do pelo de cada sobrancelha. Eu não copio e colo uma sobrancelha na outra, porque a gente pode observar que a gente não tem uma sobrancelha igual à outra, né? Então, é muito interessante a gente estudar cada sobrancelha e entender o nascimento do fio de cada sobrancelha.
Depois de terminar a segunda sobrancelha, eu venho com anestésico de pele aberta e aplico na primeira sobrancelha. A cliente ela vai sentir um leve ardor, tá? Então eu peço ela para me falar a hora que parar de arder, leva em média 3 minutos. E assim que para de arder, eu já retiro esse anestésico e venho fazendo a limpeza desses pelos. Então, vocês podem observar que como ficou esbranquiçado essa parte, tá? Eu trabalho com um anestésico com epinefrina, então essa parte, a pele, ela já fica um pouco mais rígida. Porém, como eu sei os sinais que a pele me dá, eu consigo trabalhar adequadamente na camada correta, tá? Gosto de fazer a limpeza aí com a linha e depois com a pinça. É um ponto estratégico a gente usar essa retirada de pelos nesse momento. Então, tudo tem um porquê, né? Então, eu faço a retirada de pelos e depois eu venho finalizando essa sobrancelha. Agora, eu vou observar onde tem falhas, venho trabalhando com cautela, para não passar por cima de nenhum fio, não cruzar nenhum fio. Faço microfios com cuidado, prestando atenção onde precisa de algum fiozinho, trabalhando em alguns pequenos ajustes nos fios que já foram feitos. Eu não repasso esses fios, tá? Então, isso ajuda também na implantação. Quando a gente causa uma lesão muito grande na pele, o pigmento ele fixa menos. Então, essa questão de repassar o fio pode estar te atrapalhando na fixação do pigmento. Depois que eu termino esses fios, eu venho saturando novamente para que essa fissura encha um pouco mais de pigmento. Então, eu quero garantir essa saturação na sobrancelha. Então, eu limpo novamente, confiro se ficou alguma falha, se vai precisar de mais algum fiozinho, isso é muito importante. São os detalhes que fazem toda a diferença. Agora, eu venho limpando com um lencinho, tá? Essa sobrancelha, tirando todo o excesso de linfa. Aperto bem essa sobrancelha, para eu poder vir com mais uma vez uma saturação. Então, essa vai ser a última saturação que eu vou fazer nessa sobrancelha. Agora, esse pigmento, ele vai ficar saturando, eu vou fazer o mesmo procedimento na outra sobrancelha. Podem observar que eu tenho um passo a passo, isso é muito importante, porque o protocolo fica rápido. Depois de saturar a última sobrancelha, eu venho limpando a primeira, tá? Com essa espuminha. Eu uso o shampoo Johnson com água filtrada. Faço toda a limpeza e vou secar essa sobrancelha. Observem a naturalidade, são fios que se camuflam nos pelos. A cliente, ela fica satisfeita porque não houve alteração de sobrancelha. Então, agora eu limpo a segunda sobrancelha também, sempre buscando essa naturalidade. E aí eu mostro o resultado final para vocês. Me conta aqui se você gostou do resultado e qual a sua dificuldade na hora de fazer as sobrancelhas da sua cliente.